Gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo que eu faço aqui e que vai dar início a uma jornada muito legal de uma troca de ideias e tudo mais. Tô sem a minha aliança, peraí, né, que eu vou pegar. Voltei! Então, esse aqui vai ser um lugar pra gente realmente trocar uma ideia e tudo mais. Claro que vocês não conseguem falar comigo porque não é um negócio ao vivo, mas vocês vão deixando comentários e aí, enfim, a gente vai trocando uma ideia. Bem-vindos à minha sala que não tem nada, por isso esse eco muito doido. E por que eu decidi começar um canal no YouTube? Começar assim, né? Eu já tinha, mas por que eu tô decidindo postar? Porque tem muita coisa que as pessoas me falaram sobre o Canadá e que foi exatamente desse jeito. E outras coisas que não foi nem um pouco desse jeito. E teve outras coisas que eu fui 100% pega de surpresa. Então eu tô aqui pra compartilhar a minha jornada, como foi pra mim. E também porque eu sei que muita gente tem essa vontade. Olha só um esquilinho. Que fofinho. Então, eu tô aqui pra compartilhar mais sobre isso mesmo, como foi pra mim, como foi o meu processo. E eu não sei se você tá passando por esse processo também, de sair do país, de vir pro Canadá. Ou então, se você quer ir embora do país, mas não sabe pra onde ir e você tá considerando o Canadá, esse aqui é um lugar pra gente se descobrir e se achar. Então, vamos lá. E por que YouTube? Gente, porque eu falo muito. Como eu vim parar no Canadá? A gente começa do início. Como eu disse, eu gosto de falar, então a gente vai começar do início mesmo. Desde que eu era criança, eu sempre tive vontade de sair do Brasil. Se você perguntar pra qualquer pessoa da minha família, as pessoas da minha família vão lhe dizer que eu sempre tive vontade de sair do Brasil. Conforme eu fui tendo cada vez mais um relacionamento com Deus, que eu fui aprendendo sobre a vontade dele pra minha vida, porque pra quem não sabe, eu sou cristã, eu fui tendo aquilo cada vez mais confirmado no meu coração. E não de ser um negócio simplesmente tipo, é uma vontade, não, é um propósito, é um chamado. Era algo que Deus realmente queria que eu vivesse. Eu sempre soube que eu ia sair do Brasil. Eu só não sabia quando, eu só não sabia pra onde, e eu só não sabia se eu ia sozinha, como é que ia ser. Eu fiz 14 anos, teve aquele negócio, né, que você começa a se preparar pro próximo ano, porque os seus 15 anos, e aí todas as pessoas gostam de, todas as meninas, né, comemoram de alguma forma, seja com festa, seja com viagem pra Disney, alguma coisa desse tipo, porque, enfim, são os 15 anos, você comemora não sei o que mais lá. Eu sempre falei que eu não queria festa, que eu queria realizar o meu sonho de ir pra Disney. Todo mundo, para quem morava em Fortaleza, ia por uma empresa chamada La Fluente. E a La Fluente levava vários adolescentes pra Disney e era uma viagem mais ou menos de 15 dias. E aí eles dividiam, fazer a programação como qualquer agência de viagem, né? E aí, beleza, já tinha conversado com meu pai, a gente sabia que seria um custo alto, mas como eram meus 15 anos, ele ia me dar de presente, ok. Só que minha mãe sempre foi meu protetora. E ela não queria que eu fosse viajar sozinha. Não era sozinha, era com a agência de viagem, mas eles não estavam indo comigo, com 15 anos de idade. Mas eu sabia que eu ia realizar esse sonho. E aí, meu pai, um belo dia, eu tava indo pro acampamento da igreja, meu pai me liga. Detalhe que nesse acampamento da igreja mal tem sinal, então foi um milagre eu ter recebido essa ligação ter funcionado. Me liga pra dizer assim, minha filha, eu acabei de comprar as passagens. Aí eu, como assim que acabou de comprar as passagens? Oi, tudo bom? Ok? Comprou as passagens e aí veio de brinde uma coisa, que eu não só ia pra Disney, como eu também ia pra minha cidade predileta nesse planeta Terra, que se chama Nova York. E aí ele me deu isso de presente nos meus 15 anos de idade, uma viagem de 18 dias pra Nova York e a Disney. Passou o ano, fomos pra viagem e, gente, assim que eu cheguei nos Estados Unidos, assim, passei pela Flórida, passei por Nova York, eu falei, eu não tenho dúvida, eu vou morar fora do Brasil. Eu queria muito me mudar para os Estados Unidos. Muito. Tipo, muito mesmo.
Voltamos de viagem, gente, quando eu voltei de viagem, foi mais ou menos assim a cena. A gente tava aqui, né, saindo do aeroporto, tava aqui andando, aí as portas do aeroporto se abriram, sabe, pra você ir pro estacionamento. Quando eu senti um bafo de Fortaleza na minha cara, eu tava sorrindo, eu fui só assim, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Alguém me leva de volta, pelo amor de Deus. E aí foi quando eu tive, tipo, 100% de certeza que eu não me sentia em casa, que glória a Deus por eu ter nascido ali e fosse viver o tempo que eu fosse viver em Fortaleza, porque eu sabia que seria o tempo que Deus queria que eu ficasse ali, pra impactar pessoas, pra enfim, né? Viver o que eu precisava viver ali. Mas que eu de fato não ia terminar a minha jornada ali, isso era uma certeza. Vai, vem, passando, saindo. Meu pai ainda chegou aí comigo numa agência de intercâmbio, fiquei olhando faculdades e tudo mais. E, meu Deus, como é que eu faço para realizar esse sonho? Acelera a fita para 2016. Foi quando eu conheci o Guilherme, pra quem não sabe, ele é casado comigo. Quem não me conhece, né, tá me conhecendo agora. Hoje nós somos casados, mas em 2016 eu conheci ele. Na verdade, eu conheci ele em 2015, mas a gente começou a ficar mais próximo em 2016. Tem detalhes que eu vou falar aqui que vocês não precisam saber, mas como eu falo muito, que eu falei que eu falo muito, eu vou acabar soltando aqui. E aí, no mês de 2016, a gente começou a paquerar. Começar, né, a se conhecer e tudo mais e tal, ok. E aí começamos a ver que podíamos dar uma chance um pro outro. Em 2017, começamos a namorar. Uma das coisas que fez total diferença pra gente começar a namorar, que a gente só começou a namorar porque os dois queriam a mesma coisa. Nossos propósitos estavam alinhados. Como assim? Não adiantava, se eu queria muito ir embora do Brasil, eu começar a namorar com uma pessoa que não queria a mesma coisa que eu. Ou eu teria que abrir mão e dizer, tudo bem, não vamos mais embora do Brasil e, ok, me contentar com isso. Ou então a outra pessoa vai ter que abrir mão e dizer, tudo bem, vamos embora do Brasil e se contentar com isso. Nem ele queria abrir mão e nem eu queria abrir mão, os nossos propósitos precisavam estar alinhados. E deu tudo certo, estavam alinhados. Começamos a namorar, sempre a gente soube que em algum momento a gente ia embora e tudo mais e tal, beleza. Mas aí namoramos por o quê? De 2017 até 2022, dá 5 anos, né? Só que, ok, ficamos noivos em julho de 2022. E aí, quando foi em 2021, detalhe, parênteses, o irmão dele veio pro Canadá em 2019. E aí, meio que abriu uma porta. Meio que nunca tínhamos pensado no Canadá. Porque tanto quanto o meu desejo quanto do Giga era ir embora do Brasil para morar nos Estados Unidos. E aí, quando o irmão dele veio, que o irmão dele veio morar no Canadá, os nossos olhos e a nossa cabeça ficaram tipo... Porque, tipo assim, os Estados Unidos é um sonho. Mas é muito difícil você ficar lá de forma legal e de tal forma que você consiga se sustentar. Entendeu? Esse é o grande problema dos Estados Unidos. E eu sempre soube que eu nunca ia querer ficar ilegal em canto nenhum, porque, enfim, né, minha família, eu amo minha família, então eu precisaria, não existia essa possibilidade de eu não poder sair do país para visitar minha família, para ir ver meus avós, para ir ver meus pais, para ir ver, enfim, não existia essa possibilidade. Aí, acendeu a luzinha na nossa cabeça. Canadá é uma opção. Aí começamos tudo bem, podemos nos programar para ir embora do Brasil e ir para o Canadá. E foi isso que nós fizemos. A gente ainda namorando, né? A gente sabia que, óbvio, a gente não ia vir sem estar casado. Pra mim não fazia sentido, pra ele não fazia sentido. Enfim, não era uma opção. Em 2021, apesar de a gente não estar noivo ainda e nem estar planejando nada de casamento, a gente contratou uma assessoria. A gente não contratou a assessoria para fazer o processo todo, tipo, em 2021, né, que eu falo, para fazer o processo todo. Essa assessoria foi mais uma call que a gente teve, que a gente pagou pra ter uma call. Também a gente preenchia lá com todo o nosso perfil e tudo mais, elas preparavam um PDF,
com todas as informações, todas as nossas opções, o que seria melhor, o que não seria. E aí a gente tinha direito a uma call, eu acho que era de 1 hora, para tirar todas as dúvidas possíveis e ver qual era o nosso melhor caminho. Tivemos mais ou menos uma ideia de como iniciar o nosso processo e quais eram as melhores opções pra gente. Ok, esse foi o primeiro passo. Depois disso, a gente não fomos mais atrás de nada. Quando foi em 2000, aí virou um ano, né? 2022. Ok, tava aqui vivendo minha vida, tinha virado um ano, tinha tomado várias decisões na minha vida, várias coisas acontecendo. E aí, quando foi em maio, eu pedi demissão do meu trabalho para iniciar a minha empresa. Por que eu tô falando isso? Porque como eu já tinha, parênteses aqui, né, que é uma informação que vai fazer sentido. Eu tinha entrado nessa empresa em setembro de 2021. E como todo mundo sabe, no Brasil você só tira férias depois de um ano. E só que eu ia passar o fim do ano nos Estados Unidos. Eu ia passar 9 dias ausente do trabalho, que não iam estar inclusos nas minhas férias. E aí, meus pais tinham programado outras viagens paralelamente. Uma dessas viagens ia ser uma viagem para Recife, que por conta de pandemia e tudo mais, acabou sendo cancelada. Essa viagem estava para 2021, foi cancelada, foi remarcada, depois cancelada de novo, taralá, lá, lá. Enfim, sei que eles acabaram conseguindo trocar essa viagem de Recife para Florianópolis, que é quando eles iam conhecer Balneário Camboriú, e que foi onde eu fui pedir em casamento. Por que eu tô falando tudo isso? Resumo aqui, né? Porque como eu ia me ausentar do meu trabalho no final do ano, 9 dias, eu não ia poder ir para essa viagem de Florianópolis, porque senão eu, ainda sem estar de férias de novo, ia me ausentar mais uma semana. A pobre que já estava devendo 40 e tantas horas, ia ficar devendo mais 40 e tantas horas. Enfim, não tinha esse luxo. Falei para os meus pais que não ia poder ir, porque a gente já ia para a viagem dos Estados Unidos, já ia me ausentar, não ia poder tirar minhas férias, e aí teria que ficar devendo mais horas e que não tinha a mínima condição. Só que quando foi a viagem, era em julho. E quando foi em maio, eu pedi demissão. Pedi demissão porque não estava mais me identificando com a empresa que eu estava trabalhando e também queria começar a minha própria empresa. E foi exatamente o que eu fiz. Pedi demissão e comecei minha própria empresa com a minha sócia. Na semana da minha formatura, gente, já estava tudo certo. Meus pais iam viajar para Florianópolis e eu ia deixar eles no aeroporto. E aí eu saí para almoçar com minha mãe e aí a gente começou a conversar sobre isso e tudo mais. Aí minha mãe chegou para mim e me perguntou: minha filha, você quer ir também? Aí eu falei assim: olha, querer eu até quero, mas não tem condições, que a viagem já é essa semana. E detalhe que meus pais já tinham trocado um dia da viagem, porque eles tinham agendado a viagem pro dia 1º de julho, só que dia 1º de julho era a minha formatura. Eles iam viajar no dia 30 de junho pro dia 1º de julho, só que dia 1º de julho era a minha formatura. E aí eles já tinham mudado para viajar do dia 1º pro dia 2. E aí depois da minha formatura eu ia deixar eles direto no aeroporto com o guia. Acelerar pro dia seguinte, minha mãe conversa com meu pai. E meu pai, gente, quem é próximo sabe que meu pai tem, muitas milhas. Milhas suficientes que, na mesma semana, dá pra comprar uma passagem pra mim, uma passagem pro Giga, pra gente ir também pra Florianópolis. Como eu não estava mais em empresa nenhuma, a empresa que eu tinha montado era minha, eu não devia a ninguém as minhas horas. Então, adiantei todo o meu trabalho e fui pra Florianópolis. Guilherme me pediu em casamento lá. E beleza, já que ele me pediu em casamento, start nas programações. Agora, vamos ver o que? Queremos ir quando? Vamos quando? O que a gente vai fazer? Quando vai ser o casamento? Quanto tempo a gente vai ficar aqui? Aí deu start, entendeu? E aí, a gente voltou da viagem, e quando a gente voltou da viagem, na semana seguinte, a gente já começou a resolver. Aí foi quando o Giga chegou pra mim e falou assim: vamos ainda esse ano. Pra gente ir ainda esse ano, a gente tinha que casar, no tempo que a gente casou, em 3 meses. Voltamos com a cabeça de vamos fazer acontecer e vamos, até o final do ano, tentar ir embora do Brasil. E, gente, palavra tem poder. Porque nos planejamos num período de 6 meses e deu totalmente certo. Em paralelo ao casamento, a gente estava em contato com a assessoria que foi nos guiando em cada um dos passos. Começamos a planejar o casamento e aí começamos também a
Depois que entramos em contato com a assessoria, vimos todas as papeladas que precisávamos dar entrada e dar início. E a ideia inicial era que o Giga viesse estudando. Por quê? Porque ele se formou em Direito, mas ele não gostava muito de exercer o Direito, e aí seria uma boa oportunidade para ele fazer uma graduação. Só que para você entrar na universidade, você tem que fazer um teste de proficiência. E acabou que não deu certo, e aí como não deu certo e eu já era fluente em inglês, entrei no barco, né? Eu que não queria mais estudar, estava saturada da faculdade, mas já que queríamos ir embora, tive que fazer esse sacrifício. Ou era fazer e conseguir vir, ou era não fazer e vir só depois. E aí, como a gente queria vir embora o quanto antes, eu fiz o teste de proficiência. Gente, eu não sei se é isso para todas as universidades, mas a universidade que eu apliquei, ela aceitava o IELTS, aceitava outro que eu não lembro, que eu acho que era eles aceitam o IELTS, o teste da própria universidade de inglês que você pode fazer, deve ter algum outro ou outros, mas o teste que eu fiz, que eles começaram a aceitar na pandemia, é o Duolingo. Fiz do próprio conforto da minha casa, deu tudo certo, consegui o certificado. E aí, quando eu consegui o certificado, eu mandei diretamente para assessoria. Era outra documentação que tinha que ter. Depois disso, que nós tínhamos todos os documentos, fomos atrás de oficializar o nosso casamento. Ok. Eu, aplicando para o visto de estudante e sendo casada com o Giga, ele automaticamente, isso se você aplicar para universidades públicas, só que a UCW é uma universidade privada, só que ela entra na lista de exceções de universidades privadas, que quando uma pessoa aplica, o cônjuge também ganha o visto de trabalho, consegue o Work Permit, que aí permite ele trabalhar aqui livremente, de forma completamente 100% legal. Fomos atrás de oficializar o nosso casamento. E assim, o que era que oficializava o nosso casamento no papel era o casamento no civil. E, gente, todos os casamentos civis, você dá uma entrada e depois de um mês é que você vai atrás, tipo, você consegue casar mesmo, oficialmente. Só que a gente não tinha esse tempo. E aí a gente achou um cartório, que esse cartório foi o que nos ajudou, que a gente conseguiu dar entrada e casar 5 dias depois. 5 dias depois, nós estávamos com a nossa certidão de casamento. E aí, organizamos toda a nossa documentação, estávamos com a nossa documentação toda no ponto de bala, até o dia 22 de setembro, que quando demos a aplicação. Depois que você aplica, vem uma solicitação para você fazer uma biometria. E não tem local de biometria em Fortaleza, certo? Não tem. O lugar mais próximo de Fortaleza é Recife. Você tem que marcar o agendamento e fazer ele o quanto antes. A biometria você vai aqui, ó, cadastrar os dedinhos e sua face. É isso, é a biometria que você tem que ir até Recife para fazer. Meu pai tinha milhas suficientes que dava para eu e o Giga ir para Recife. E aí a mãe do Giga tinha uma prima que mora em Recife e que hospedou a gente. Fomos para Recife, fizemos a nossa biometria, voltamos para Fortaleza e agora, gente, não tinha mais nada o que fazer. Era literalmente esperar a resposta do governo. A gente finalizou o nosso processo todo de tudo que a gente precisava fazer no dia 4 de outubro. Eles dão um prazo de até 3 meses. Pode ser mais, como pode ser menos. No nosso caso, a gente recebeu a resposta de que nós tínhamos sido aprovados no dia 29 de novembro. Então, aplicamos no dia 22 de setembro. Outubro, novembro. Foram 2 meses. E ele nem eu, a gente estava acreditando. Foram 2 meses, eles deram a resposta pra gente de que nós tínhamos sido aprovados e agora nós precisávamos coletar outras documentações, como o nosso passaporte e tudo mais, e enviar para o consulado de Recife de volta, que eles iam mandar para São Paulo, para ser colocado o nosso visto, né? E a gente conseguir viajar. E aí, minhas aulas começavam no dia 9 de janeiro. Então, a gente tinha tipo assim, 1 mês e 10 dias para se programar e ir embora. A gente fez isso, né? Enviou toda a documentação. E aí, quando foi mais... Só que a gente não compartilhou com ninguém, além da família. Quando a nossa aplicação foi aprovada, nós compartilhamos com a família.
mas a gente só compartilhou com os amigos mais próximos e tudo mais quando chegou o nosso visto. Eu não lembro a data exata que chegou o nosso visto, mas o nosso visto acho que chegou tipo entre o dia 10 e 15 de dezembro, faltando menos de um mês pra gente viajar, porque a gente já tava com a passagem comprada. A gente tinha comprado a passagem tipo 2 semanas antes do nosso visto chegar. Compramos as passagens, na verdade foram dadas de presente pra gente pela tia do guia. E aí compramos, as passagens estavam compradas e o nosso visto chegou no mês de dezembro. E aí quando chegou a gente começou a falar para as pessoas e tudo mais. E a nossa passagem tava pro dia 27 de dezembro. Então foi ali mais ou menos um intervalo de 10 a 15 dias pra gente desarrumar nossa casa. A gente tinha acabado de montar porque casamos no dia 15 de outubro, no religioso. Montamos a nossa casa, entregamos a chave do apartamento, fizemos nossas malas e viemos. Chegamos aqui no dia 28 de dezembro. Ainda vou gravar alguns vídeos falando sobre várias outras coisas. Esse é só um dos primeiros vídeos. Esse foi o meu processo de como a gente veio parar no Canadá. Foi um planejamento de 6 meses, literalmente, foi 6 meses de planejamento. Foi um tempo bem curto. A gente fez tudo isso porque a gente tinha acabado de casar, então a gente ia começar a construir a nossa vida, né? Então a gente não tava deixando nada pra trás. A gente ainda ia começar a construção da nossa vida. Viemos parar no Canadá. Tem sido uma jornada muito louca que eu vou compartilhar cada vez mais aqui com vocês, fazer vários e vários outros vídeos que vocês vão ver como é a vida aqui, se aqui é uma boa oportunidade, se vocês querem vir morar no Canadá, colocar na balança e tudo mais. Se gostou, sempre quis fazer isso, gente. Se você gostou, dá um joinha, compartilha com alguém que também tá nesse mesmo processo e quer saber mais sobre isso. Se inscreve aqui pra gente trocar uma ideia legal sobre esse assunto que eu sempre gostei muito de acompanhar e assistir e saber mais da jornada de outras pessoas que passaram por esse processo que eu queria tanto viver. E é isso, gente. Até mais. Até o próximo vídeo, hein?